o empreendedorismo ele é um mercado de risco, né? Você está todo dia ali exposto a risco e oportunidades também, né? Eu acho que assim, olhando até para você falando, me fez lembrar muito do case da Uber, né? Na hora que eles estavam discutindo o projeto, eles parassem para olhar e perguntassem para as pessoas: você entraria num carro de um estranho, né? Uma pessoa que você nunca viu? Muito provavelmente as pessoas falam: não, nem pensar. Eu não sei quem que é, não sei quem vai estar comigo, eu não vou entrar no carro do estranho. E hoje é super comum, né? As pessoas entram no carro da pessoa que você nunca viu na vida, talvez vai ver uma vez e não vai ver nunca mais. Mas hoje é um negócio, né? Um negócio gigante. Movimenta centenas de milhares de dólares. Fala pessoal, a gente está começando mais um de Galho em Galho e hoje o episódio tá especial porque a gente vai misturar resiliência, empreendedorismo e esportes. E para a gente poder falar sobre isso, eu estou aqui com o Faustino, que hoje é CPO da Pagou, uma Sim. fintech que está crescendo bem rápido, né, dentro do mercado financeiro, mas que já foi jogador de vôlei. Me explica essa história, que história é essa? Já te contaram então, né? Olha, não vou dizer que a produção não me deu um spoiler aqui, mas peraí, a gente não pode falar antes de empresa sem falar de uma carreira de jogador de vôlei, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, bom, primeiro obrigado aí, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho de mim, né, e sobre a Pagou também. Realmente, eu fui jogador de vôlei, né, vamos dizer assim, eu joguei vôlei até aos 16, 17 anos, né, e comecei bem novo, comecei lá com uns 10 anos já no esporte, jogando pelo colégio, né, ali um pouquinho na escola tinha um time muito forte. Inclusive, hoje as pessoas que jogavam comigo foram jogar no Catar, em outros lugares, Itália. Tem bastante gente que ficou espalhada aí pelo mundo. Mas eu sempre gostei muito do esporte. Meu pai viu que eu ia crescer, né, mais que a média. Na época, com 14, 13, 14 anos, eu já tinha 1,90 m, né, quase 1,90 m de altura. E aí eu fiz um teste no... Joguei os Jogos Sul-Americanos pela seleção na época, e fui federado pelo Esporte Clube Pinheiros também. Então, foi uma época muito boa da minha vida. Chegou um momento, né, que eu tive que decidir: sigo a carreira ou vou estudar e ter uma profissão ali mais formal ali. E aí eu optei, né, naquele momento. Eu lembro que a gente estava sentado lá na quadra, o técnico do Pinheiro chamou todo mundo e falou: ó, daqui vocês sabem que só 12 vão ser os caras que vão para a seleção. E aí eu pensei, né? Eu não sou o cara que sou mais alto. Já tinha gente de 2,10 m, né? Uau. Eu não sou o cara que bate mais forte na bola, que pula mais alto, então acho que eu vou me beneficiar do esporte para outras coisas. E aí, né, nessa etapa ali, foi onde eu larguei um pouco ali o profissionalismo no esporte e fui para jogar pela faculdade, bolsa e tudo mais. Pois é, então perdemos um futuro jogador, quem sabe, né, de seleção, mas ganhamos alguém no mercado financeiro. Como é que foi essa história de vôlei para o mercado financeiro? O que aconteceu? Então, aí nessa época eu continuei, entrei na faculdade de engenharia, né, comecei a estudar e jogava pela faculdade, né, até por questão de bolsa, e entrei no mercado financeiro. Eu entrei no Bradesco lá atrás, ali no Bradesco eu passei na áreas de CRM, de dados, de marketing, de vendas, e ganhei bastante experiência, né, conheci o mercado financeiro. Depois eu fui para Smiles, e aí na Smiles o programa de fidelidade, isso foi em 2014, algo muito novo, não se falava muito de programa de fidelidade, de milhagem. E a gente, lá eu passei por diversas áreas, né? Tanto a área de dados, que foi a área que eu entrei, CRM, fui para a área de planejamento estratégico, depois ajudei a fundar ali, né? Introduzir a área de inovação dentro do ecossistema ali do grupo, onde saíram vários produtos inovadores. Por exemplo, né, naquela época ali começou-se a escalar o Clube Smiles, agora o Viagem Fácil, que é um produto que você não precisa ter milhas para emitir uma passagem. Isso é algo super inovador e só a Smiles tem, e surgiu dessas discussões de inovação. E aí eu meio que terminei minha jornada ali como head de inovação e design, né, do time. Depois eu fui também para a DOTS, né, que é um outro programa de fidelidade, onde tive uma passagem ali como diretor de clientes, olhando as áreas de CX, de design, de produto ali também, atendimento. E foi uma experiência muito bacana, porque é um outro segmento de clientes, a Dodge atendia, né? Atende, que é um público mais
eles fazem a classe da maioria, né? Um C+. Então é um pouco diferente até o modelo, porque não era mais tanto a viagem, aí era mais produtos físicos, que é as trocas que eles fazem. E aí lá para 2022, eu já conhecia as pessoas do grupo, né, do ecossistema da Gol, eu recebi um convite para trabalhar num novo projeto, que é a Pagou, né, que seria a Pagou, se tornaria a Pagou, que era uma conta digital para quem ama de viajar, né, focada no público do viajante. E aí foi uma experiência muito bacana, porque, né, era tudo que eu queria, um projeto novo, eu sempre fui muito drivado por desafio, acho que isso é muito importante para mim. E aí eu topei, né, fiz uma conversa lá com o pessoal, o board, e topei, foi muito bacana. Legal. E aí, dentro dessa trajetória toda, hoje, qual é a proposta da Pagou? E aí, até dentro disso, né, você falou um pouquinho do quem você é, o que que você faz. E a Pagou, qual é a proposta dela hoje? Legal. Bom, a Pagou, ela nasceu de uma oportunidade no mercado, tanto para os acionistas, né? Então, hoje a Pagou, ela é dos mesmos acionistas da Gol e da Smiles, e consequentemente também da Comport, né? Que é um grupo, uma holding de transporte rodoviário e urbano. E agora sobre os trilhos, que eles estão crescendo muito agora, acabaram de arrematar a linha 11, 12 e 13 da CPTM, do trem. Então, estão crescendo muito também no transporte sobre trilhos. E eles olharam e falaram, olha, eu tenho um ecossistema já focado no viajante, né, no transporte. A gente está falando de mais de 2 milhões de passageiros indo e vindo todos os dias. Tá? E eu tenho uma oportunidade aqui de criar um serviço financeiro voltado para esse consumidor, esse viajante. E então, para eles foi uma ótima oportunidade, né, para achar sinergias dentro do grupo, né, dentro do ecossistema. E para o cliente ali, o B2C, também é uma oportunidade de ter uma solução nova, que até então não existia nada voltado para o público viajante, né? Nenhum produto financeiro voltado para o viajante. E quando a gente começa a falar ali daquele boom das fintechs, que começou ali por volta de 22, 21, 22, que foram surgindo novas soluções, tinham empresas que davam cashback, né, quando você faz um pagamento, tinha empresas que davam desconto nos produtos do ecossistema, mas não tinha nenhuma focada em benefícios de viagem, né? Então a Pagou, ela surgiu, ela meio que triangula em 3 mercados, eu diria, né? Então o mercado financeiro, né, que através dos serviços financeiros a gente gera esses benefícios na viagem. O mercado de fidelidade, que é a nossa proposta de valor, ela está ancorada nas milhas. Tudo que o cliente faz na Pagou, eu vou explicar um pouquinho melhor, ele está vinculado às milhas Smiles, né? E o mercado de viagens, que depois ele troca essas milhas por viagens, seja de ônibus com grupo ou seja de avião também, lá com a Gol e os parceiros aéreos. Ou outras formas de também que eu vou explicar. Então, assim, como que funciona hoje? A Pagou, ela é um aplicativo mobile, grátis, né? O cliente não paga nada por ele. Está disponível em todas as lojas. A partir do momento que ele baixa, ele é uma conta normal. Então, ele pode pagar boletos, ele pode fazer Pix, só que ele vai ganhar milhas em tudo isso que ele faz. Então, tem uma assinatura que, se o cliente quiser, é o Turbo Milhas, ele pode assinar o Turbo Milhas, ele turbina todos os ganhos que ele tem, que ele custa R$ 39,90 hoje. Então, tem o cliente que assina, tem o cliente que não assina. Se o cliente ele paga um boleto, se ele não tem o turbo, a cada boleto pago ele ganha 10 milhas. Se ele tem o turbo, a cada boleto pago ele ganha 100 milhas. No cartão de débito, cada vez que ele passa o cartão, a cada R$ 20, ele ganha 1 milha se não tem o turbo. Se ele tem, a cada R$ 10, então ele acumula mais. No saldo, a mesma coisa. Se o cliente não tem a assinatura, a cada R$ 200 que ele deixa na conta, ele ganha 1 milha por dia útil. Se ele tem, hoje, a cada R$ 100, ele ganha 1 milha. E agora, se a gente está com uma campanha que, se ele tiver o Clube Smiles, a cada R$ 50. Então, se ele tiver a assinatura do clube, da Smiles, e a nossa, que é o Turbo Milhas, a cada R$ 50 ele ganha 1 milha. Então, quando você vai olhar em relação ao CDI, isso é muito mais vantajoso. O Pix também. Então, o cliente, a cada R$ 10, é o mesmo do cartão, a cada R$ 20, se ele não tiver o turbo, ele ganha 1 milha no Pix, e a cada R$ 10, se ele tiver o turbo, ele ganha 1 milha. Então, assim, o turbo ele funciona como um acelerador. E caso o cliente não queira viajar, ou esteja viajando, ou não vai viajar naquele momento, ele pode converter essas milhas em dinheiro dentro do aplicativo, onde o turbo ele tem um preço, ele ganha mais do que o cliente não turbo. Então, a gente tem ali a dinâmica e a solução para... e o meio, né, a saída do cliente usar as milhas para todos os gostos, eu diria, né? Ele pode usar para viagem, mas se ele estiver na viagem e quiser pagar um almoço, ele usa um Pix, converte as milhas e usa via Pix. Então, esse é o ecossistema, e a proposta de valor está ancorada nas milhas.
Nós também temos, além da conta digital, que são esses produtos e serviços financeiros, a gente também tem o consignado, que agora o mercado está mudando um pouquinho, né? O crédito do trabalhador. E o cliente ele consegue também, através do consignado, contratando com a Pagou, ele ganha milhas, né? Na contratação. Isso tem gerado um engajamento muito forte. A gente tem tido um retorno muito bom dos clientes também, porque dinheiro por dinheiro, né? Eu pego em qualquer banco. Só que é um lugar que eu consigo uma taxa competitiva, consigo ter o crédito e ainda ganho uma viagem muitas vezes, cara, é só na Pagou. Então, esses são os nossos diferenciais aí. Eu adoro viajar, né? Então, eu posso te dizer que eu tô bem convencido a abrir uma conta na Pagou quando o Uhum. podcast acabar, mas assim, acho que a gente, dentro do De Galho em Galho, a gente tem uma preocupação muito grande em compartilhar conhecimentos com quem tá nessa selva, nessa jornada de construir algo. Legal. E eu acho que um dos desafios, né, ainda mais dentro do teu setor, do mercado financeiro principalmente, fintechs, mas no geral, para alguém que está empreendendo hoje ou querendo inovar, enfim, é você construir um processo de credibilidade, né? É construir confiança, credibilidade. Como que é esse desafio dentro da Pagou e como que foi principalmente no início para você, ainda mais dentro de uma área, né? Quando a gente fala de dinheiro, enfim, já Uhum. gera uma preocupação, a gente fica com o pé atrás, tá bom demais para ser verdade, enfim. Sim. Como que aconteceu e como foi esse desafio para vocês? Não, legal. Excelente pergunta. A gente, lá na Pagou, a gente olha muito, com muita seriedade, né? A gente costuma dizer lá que a gente bebe um pouco do DNA das empresas do grupo para montar o nosso DNA. Então, hoje na Pagou, a gente traz muita inovação do DNA da Smiles, né? De criação de produto. Eu já tive por lá, eu sei como que é a agilidade. Então, a gente bebe muito dessa inovação. A parte de eficiência operacional do Grupo Comporte, né? Aquele famoso, cara, vamos fazer muito e fazer bem feito, só que com pouco, né? Como que a gente pode ser mais eficiente possível? Então, essa parte de eficiência operacional está muito no nosso DNA também. E da Gol, a segurança, né? Segurança sempre esteve em primeiro lugar na Gol. Então, quando a gente olha esse DNA, a Pagou ela foi criada lá. Hoje a gente tem uma licença junto ao Banco Central de uma sociedade de crédito direto. A Pagou é uma SCD, né? Que ela tem a possibilidade de oferecer crédito. Então a gente é regulamentado pelo Banco Central, segue todas as normas, as regras de compliance do Banco Central, e a gente trata isso com muita seriedade, né? Quando a gente fala também de segurança, a gente tem 3 camadas de segurança hoje, tanto a segurança quando o cliente entra para dentro, né, no nosso onboard, entra no nosso ecossistema, ele passa por várias validações, face match, documentoscopia, então tem várias validações ali, e também quando ele vai transacionar, né, a gente olha o aparelho do cliente no momento da transação, a gente olha a geolocalização, onde que ele está naquele momento, o valor da transação. Então, tudo isso a gente conta também com os principais parceiros do mercado, né? Os parceiros de ponta hoje de mercado para montar essa solução. E isso sempre foi uma preocupação nossa. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é novo, né? Mas com cabeça de gente grande, porque, de fato, a Pagou tem pouco mais de 2 anos, né? É uma empresa recente no mercado, ainda está se expandindo, principalmente dentro do grupo, dentro do ecossistema, né? É onde a gente está, né? O famoso pescar ali no aquário, onde a gente vai navegando ali no aquário para depois ir expandir no mercado. Mas a gente tem uma cabeça de gente grande, uma cabeça de gente que quer fazer e com muita segurança, sempre, né, com o pé no chão, evoluindo e colocando a rentabilidade na frente do crescimento. A gente põe o produto rápido, testa, e a partir do momento que o produto começa a trazer retorno, a gente investe mais e aí sim o negócio acontece. Bacana. Eu acho que a gente está no momento, inclusive, dentro do que você traz do cenário, que quando a gente fala de inovação, e no De Galho em Galho a gente busca falar muito Uhum. sobre isso, prioritariamente, seja por conta do nosso mercado, do cenário onde a gente está atuando. Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando mais sobre se vai ser feito, né? E sim quando vai ser feito, quando vai ser implementado, de que forma, enfim. Então não há dúvida de que hoje, dentro desse cenário, a gente também está num ritmo, né, de velocidade por conta das super tecnologias, né, que estão Uhum. ali se mesclando todas em um momento, enfim. A gente está vendo esse cenário mudar muito rápido. E às vezes é desafiador, né? Você está construindo um novo negócio enquanto Sim. você tem que olhar para frente e já saber que não há dúvidas que você vai precisar inovar e mudar ali. Se você pudesse dar um spoiler, assim,
Que tipo de tendência ou assunto vocês estão olhando hoje dentro da Pagou, assim, dentro desse cenário de inovação? O que vocês estão de olho nesse momento? É, hoje apagou, a gente tem um time muito enxuto, né? Então a gente hoje tem mais ou menos 44 pessoas na Pagou. Só para dar uma dimensão, né? A gente já passou ali de mais de 100 mil contas, a gente tem uma expectativa daqui até os próximos 3 anos, a gente ter mais de 1 bi de carteira, e a gente está muito próximo disso, né? De carteira de crédito. Então a gente vem evoluindo de uma forma muito, muito rápida. Só que, né, como eu falei do DNA, né, a gente tem um DNA ali também de eficiência operacional. Hoje, uma das coisas que a gente vê muito forte é como que a gente pode introduzir a inteligência artificial dentro do nosso dia a dia para gerar mais eficiência e a gente conseguir fazer mais com menos, né? Então, acho que é um pouco do que se fala hoje muito no mercado, pô, será que eu consigo trazer para a inteligência artificial algumas demandas do dia a dia, como criação, a parte de copywriter, é, uma organização ali de portfólio no dia a dia, que a inteligência artificial consegue, atendimento, né? Que a inteligência artificial consegue, de alguma forma, ajudar, né, a trazer mais eficiência, agilidade e mais humanizado, né? E tem evoluído muito a inteligência artificial, tanto para o bem, né, como para o mal, que a gente vê também as pessoas ali, os fraudadores ali também se apropriando disso de alguma forma para tentar, né, ataques e invasões. Mas apagou sempre com muita segurança, com muito pé no chão. A gente olhou sempre também para o lado do bem, né, para isso, como que a gente pode se proteger utilizando a inteligência artificial, como que a gente pode usar a inteligência para trazer mais agilidade no nosso dia a dia. Então, assim, essa é uma tendência muito forte que a gente tem olhado muito, como ainda estamos engatinhando em muita coisa, até o mercado mesmo está testando muita coisa, tem coisas que são mais confiáveis e coisas que não são tão confiáveis para você fechar um olho e falar, essa comunicação aqui eu não preciso nem olhar. Põe na inteligência artificial que ela manda, ela posta, ela manda e-mail. Então, ainda tem uma validação, né? Precisa do humano ali ainda validando, que eu acho que isso vai evoluir em breve e muito rápido ali. Mas é algo que a gente está tateando ali bastante ultimamente. Então. Legal. Agora, fazendo uma pausa aqui na jornada empreendedora, eu queria Uhum. saber se o vôlei ficou abandonado. E aí, Edu? Tipo, o vôlei ficou no passado, você continua praticando, isso faz parte do teu dia a dia hoje? Como que Olha, aconteceu essa jornada? não, eu continuo. Inclusive, eu sou um cara muito competitivo, né? Eu dentro de quadra, fora também, né? Sempre com as parcimônias, né? No dia a dia eu brinco com a minha esposa mesmo. Às vezes ela joga comigo, ela gosta também, né? A gente vai no fim de semana, joga. E às vezes ela tá no meu time, a gente, não, entre nós mesmo, né? Acaba gerando, pô, não pegou essa bola, vamos pra lá, se posiciona melhor. Essa cobrança mútua ali. Mas é algo que eu gosto muito, né? Essa vivência em quadra no esporte, acho que ensina muito pra gente, né? Tanto aprendizado pro próprio mercado de trabalho, né? Você saber lidar com o time, saber lidar com pressão, né? Espírito de equipe, né? Você tá ali um com o outro, um ajudando. No momento que um não tá indo muito bem, você poder cobrir, né? Então, ó, vai mais para cá que eu te cubro. No trabalho é isso, né? No dia a dia. Pô, não tô muito legal hoje, não tô performando bem. Cara, deixa que eu te cubro, né? Então, essa dinâmica da quadra, muitas vezes às vezes, no ambiente de trabalho, eu me vejo em quadra. Cara, agora é o momento de atacar, de eu subir, de eu fazer o ponto. Agora é o momento de eu ficar na defesa. Dar suporte, levantar a bola para outra pessoa. Então, o esporte ensina muito disso. E também tem uma questão de quando cada um faz sua parte, né? E você não tem aquele negócio de, não, eu sempre quero fazer Ninguém faz nada sozinho, né? No fim do dia é isso, né? Tem um gestor que a gente teve na Smiles, o Leonardo Andrade, que ele fala que uma frase que fica várias, né? Mas entre as frases que ele fala, uma delas é você não carrega seu caixão sozinho. Você não vai carregar seu caixão, né? Você vai precisar de pessoas para estar ali. Então, quando você nasce, alguém tem que trocar sua fralda. Então, você não faz nada sozinho. E acho que o esporte traz isso e traz isso muito para a vida corporativa, né? Essa questão de gratidão, de você estar sempre disposto a ajudar, porque essas coisas também voltam para você. Então, respondendo, ainda jogo, né? Ainda gosto de, inclusive domingo
tô indo para um campeonatinho ali com um pessoal que jogava comigo lá atrás pra gente, né, relembrar os velhos tempos ali. Legal. E eu acho que tem um fator fundamental, né, numa jornada de empreender, sobre saúde mental, obviamente, mas a gente também tem falado muito sobre saúde social, então essa saúde dos relacionamentos, que no final do dia a gente precisa nutrir, né, para poder estar no dia a dia saudável, ter relações que, inclusive, extrapolam, né, o trabalho, Uhum. para que a gente não tenha a nossa vida, a nossa identidade, que é muito fácil ser definida somente por trabalho, né? Não à toa, às vezes a gente pergunta para a pessoa, o que que você quer ser, quem é você? E a pessoa se define pelo cargo dela de trabalho, né? Eu poderia chegar para você e perguntar, quem é você? Um ex-jogador de vôlei, né? Exato. Um marido, um pai, um amante de futebol, um apaixonado por esportes, enfim. É, e dentro dessa jornada, a gente acaba vendo, né, muitos casos de pessoas que, infelizmente, acabam aprendendo pela dor, né? Uhum. No teu caso, assim, trazer essas válvulas de escape, esses lugares para tua saúde mental, para tua saúde social, foi pelo amor ou foi pela dor? Olha, eu acho que no meu caso foi muito pelo amor, porque como o esporte, né, eu também sou músico, né, então eu falo que sou músico, mas eu sou um músico talvez não tão praticante no momento, Eu não vou pedir para você dar uma né? palhinha pra gente, fica muito tranquila. Ufa, ainda bem, né? Mas eu realmente, eu já, né, estudei desde muito novo também bateria, dava aula de bateria muito novo, com 14 anos já dava aula de música. Depois eu fui aprendendo um pouco alguns instrumentos, como piano, violão, e esse sempre foi uma válvula minha de escape, né? Então, às vezes eu tô em casa, às vezes tem algum problema que você tá ali olhando para ele, você olha de baixo para cima, do lado para o outro, de frente para trás, você não consegue resolver. Às vezes é um momento de eu pegar, cara, deixa eu tomar uma água, pega um violão, ali, pega um piano. Aí você volta com a cabeça que você fala, você olha para o mesmo problema. E eu lembro isso muito, me reflete quando eu tinha que tirar uma música muito difícil, né, para tocar. Eu lembro que tinha aquela frase que você não consegue, não sai. Você dá um tempo, vai tomar um ar, volta, quando você vê o negócio sai. Então, às vezes no mercado de trabalho, isso ajuda muito na parte de inteligência emocional. Acho que isso é uma coisa super importante de se falar hoje em dia, porque hoje com essa correria, pressão o tempo todo, né, as mídias digitais, as pessoas com tela ali a todo momento, elas acabam esquecendo de respirar, né? Às vezes você está ali, é, você tá ali no dia a dia, na correria, e você acaba esquecendo de respirar. Isso é muito ruim. Então a música, o esporte, né? Eu tenho saído, sei lá, às 18h30, 19 toda terça à noite, por exemplo, eu falo, cara, 20 horas eu tenho vôlei lá. Então vou lá, tenho o meu momento, sem tela, sem nada, focado. Então, assim, são coisas que são escapes importantes, né? Que vão no dia a dia te trazendo mais leveza e um equilíbrio também, porque a vida precisa de equilíbrio, né? Você tem a parte de você ali no seu momento de trabalho, você dar duro, você se concentrar, entregar resultado, e tem aquele momento da sua vida com a sua família, você com o seu instrumento, você ali com o seu esporte, com as coisas que você gosta de fazer, com os filhos, com o pai, mãe. Então são momentos e a vida precisa desse equilíbrio, né? A gente não pode esquecer que somos seres humanos, né? E o ser humano, ele não é uma máquina, ele precisa ter um momento de, cara, calma, vamos entender. Então, acho que essas habilidades, se eu posso dizer, skills, assim, que eu fui, ou é, essas dinâmicas ali com esporte, com vôlei, esses momentos de lazer me ajudaram muito ali a equilibrar essas coisas, tá? Não vou dizer que sempre foi assim, né? Porque talvez há uns anos atrás, eu era mais jovem, aquela ânsia de querer fazer e correr atrás, mas depois de um tempo você olha e fala, agora chegou o momento de eu, né, equilibrar um pouco mais. Então são fases, acho também. Eu acho que isso traz uma lição importante, né, pra gente, porque às vezes a gente tende muito a ir para o lugar técnico, né? Então, o que que eu preciso fazer pensando no negócio, nas habilidades que eu preciso aprender, na nova tendência, enfim. Exato. E às vezes tudo que você precisa para acelerar é desacelerar, né? No final, é o vôlei que faz você oxigenar a mente e às vezes fazer aquele clique, Exato. né? De uma solução que às vezes você estava batendo cabeça e tal, enfim. É Uhum. um aprendizado, e até dentro desse tópico eu queria saber de você, dentro da tua experiência,
dentro da tua jornada empreendedora, o que que foi talvez um aprendizado, né? Eu acho meio ingrato quando pergunto o aprendizado, né? Às vezes é difícil elencar qual foi, mas um aprendizado ou lição que foi muito importante para você na tua jornada empreendedora. Assim, eu acho que realmente tiveram vários aprendizados nesse período. Teve algumas frases que eu ouvi de líderes meus mesmo, que uma delas foi: não perca a sua essência, né? Acho que, independente da situação, do problema, nunca perca a sua essência, né? Às vezes, as pessoas... Às vezes tem algumas situações que, se você age do jeito que a situação ali proporciona, você fala: nossa, esse não sou eu, né? Então, acho que não perder a essência quer dizer muito sobre se concentrar, se manter no centro, né, do seu eu ali, entendendo a situação, tendo inteligência emocional, entendendo o outro lado. Então, essa questão da essência é algo que eu levo muito forte. Eu citei também um pouco da questão da gratidão, né? Então, ter muita gratidão em relação ao que as pessoas já fizeram por você, né? Eu tenho alguns rituais meus, né? Para algumas pessoas que me marcaram muito, mandar uma mensagem de vez em quando, né? Falar um oi, relembrar, agradecer do nada. Então, eu acho que essas pessoas vão fazendo parte, vão construindo um pouco do que você é. Não só pessoalmente, mas profissionalmente ali no dia a dia, né? Eu, hoje, quando eu me vejo falando com o time, eu vejo frases ou atitudes ali que eu escolhi, né? De líderes meus, que eu falava: esse daqui eu vou pegar para mim. A gente acaba sendo uma esponja ali no dia a dia para coisas que a gente quer levar, né? Coisas boas ali. Então, essa questão da essência e da gratidão é algo que me marca muito aí durante a minha trajetória, né? E eu levo comigo. Legal. E aí eu acho que dentro do que a gente tem também de compartilhamento de conhecimento, né, o nosso propósito, enfim, de tornar democrático essa jornada, a gente tem pessoas hoje, né, ouvintes de Galho em Galho, que estão nessa jornada de empreender, e provavelmente, né, pessoas que também estão no mercado financeiro, na área de fintechs e tal, enfim. Qual é o pulo aí de galho que tu poderia compartilhar com quem está ouvindo a gente hoje e que está nessa jornada e que quer construir um negócio de sucesso como a Pagou é hoje? Eu acho que assim, inclusive, excelente pergunta. A gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo, né? Acho que, por mais que você tenha um equilíbrio, você tem que ser uma pessoa curiosa e tá muito ligado. Eu gosto de falar de uma frase que Da Vinci falava, né? Existem três tipos de pessoas, né? A pessoa que ela vê uma oportunidade e ela não faz nada. Então ela, ali aquele business ali é legal. Ali tem uma oportunidade financeira. E ela simplesmente não age, né? Tem a pessoa que ela vê a oportunidade, ela já sai fazendo business plan, já sai entendendo, faz pesquisa, fala com um, fala com o outro, ela age, né? Então ela olha a oportunidade e ela faz alguma coisa, ela vai atrás. E tem aquela pessoa que simplesmente não vê, né? Ela tá avessa ali, ela não vê, as coisas estão acontecendo, as oportunidades estão passando e ela não vê. Então, eu costumo falar muito que como que a gente se policia para ser a pessoa que vê e age, né? Vê uma oportunidade e já, pô, aquilo é interessante, deixa eu ver mesmo se é interessante. Pô, isso daqui... E no empreendedorismo, seja o empreendedorismo ou o intraempreendedorismo, que é você fazer isso dentro de uma companhia, isso é super importante. Você tá de olho nas oportunidades, você entender aquele momento, né? Lógico que tem nada de graça, então você tem muita coisa ali que às vezes você acaba vendo e fala: isso aqui não faz sentido. E também é uma forma de olhar, né? É o problema. Às vezes a gente não vai atrás das coisas, ou fala: tô muito ocupado aqui, e acaba fechando o olho para muitas coisas. E às vezes eu brinco que é um elefante branco passando, que é uma oportunidade gigante, né? É financeira, desafiadora, uma oportunidade para a empresa, para o negócio, que às vezes a gente acaba fechando o olho. Então, eu acho que saber filtrar muito bem, mantendo o foco, né, e saber filtrar muito bem o que está acontecendo no mercado, as tendências, tanto nacionalmente como internacionalmente, no quesito viagens, isso é muito importante, e finanças, isso tem sido um diferencial muito grande. Então, acho que se fosse para dar uma dica, entenda, seja a pessoa que vê, né, a oportunidade e vai atrás, né? Se você acha que aquilo faz sentido, que é o momento certo, vá atrás, vá até o final, porque
as pessoas que não conseguem são aquelas que desistem no meio do caminho, né? Então, não desista. Acho que esse é um ponto importante. Legal. Eu acho que você tocou num ponto de intraempreendedorismo que é importante também, né? Uhum. E às vezes não fazendo uma escala de mais ou menos desafiador, mas desafiador porque você está tentando trazer uma proposta de inovação, um caminho de inovação dentro de um negócio que já existe, né? E muitas vezes você acaba, obviamente, se expondo e, Uhum. né, isso trazer algum risco. Eu faço um paralelo com o próprio vôlei, né? Assim, a gente, no vôlei, eu adoro jogar vôlei também, Legal. e já quebrei o dedo jogando vôlei, né? Inclusive, é quase que né? Você vai quebrar o dedo jogando Exato, eu vôlei, também. né? Mas é isso, é aquele ponto, né? A gente não pode, se o medo de quebrar o dedo te impede de jogar vôlei, né? Você muitas vezes pode ficar distante daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você acredita, Sim. é, e acho que tem algo que move a gente, né? Além do gostar de fazer, eu acho que tem formas de você se prevenir, né? Seja enfaixar o dedo, né? E fazer aquela faixa dos dois dedos para prevenir isso e tal, enfim. Qual dica você daria, assim, que seria esse lugar de prevenção, que não é a pessoa deixar de agir pelo Uhum. medo, né? Ela não está deixando de levar um olhar empreendedor para dentro de uma empresa, mas que tipo de proteção, vamos dizer assim, uma segurança que ela pode ter para na hora de um saque, por exemplo, na hora de cortar uma bola, ela não quebrar o dedo? Muito boa pergunta. Realmente, quem não quer tomar risco, realmente não empreenda, né? Nem dentro da empresa, né? Então, acho que o mercado corporativo, né? E o empreendedorismo, ele é um mercado de risco, né? Você está todo dia ali exposto a risco, e oportunidades também, né? Eu acho que assim, olhando até para você falando, me fez lembrar muito do case da Uber, né? Na hora que eles estavam discutindo o projeto, eles parassem para olhar e perguntassem para as pessoas: você entraria num carro de um estranho, né? Uma pessoa que você nunca viu? Muito provavelmente as pessoas falam: não, nem pensar. Eu não sei quem que é, não sei quem vai estar comigo, eu não vou entrar no carro do estranho. E hoje é super comum, né? As pessoas entram no carro da pessoa que você nunca viu na vida, talvez vai ver uma vez e não vai ver nunca mais. Mas hoje é um negócio, né? Um negócio gigante. Movimenta centenas de milhares de dólares. E ele acontece. Então, acho que uma forma de se prevenir é entenda assim os mercados, entenda o mercado, entenda o ecossistema que você está, mas coloca o pé na água, né? Pelo menos de uma forma. A gente costuma falar muito isso em desenvolvimento de produto. Eu sou um cara que trabalhou muito e trabalha, né, com produtos, desenvolvendo produtos digitais. E tem a boa e velha frase do MVP, né? Como que você pode fazer um negócio, testar barato e rápido, ver se aquilo funciona, porque aí você tem menos risco financeiro, você não gastou tanto tempo, mas você pôs ali o produto para ver se esse negócio vai. Dando certo, aí você volta, investe, melhora, né? Muitos pivotam ali, né? Mudam de direção. Então, acho que a forma mais fácil de você se prevenir é fazer de uma forma barata, fazer de uma forma rápida e testar sempre o modelo de negócio, né? A partir do momento que você faz isso, você está ali se prevenindo de custos maiores, de despender energia e tempo para um negócio que talvez não dê certo, mas você valida, né? Então, validação de uma tese, validação de um negócio é super importante para ser o esparadrapo, né? Eu vejo como um esparadrapo hoje nesse mercado de desenvolvimento de produtos, de novos modelos de negócio, para você testar e aí sim ver tem tração. O cliente ele colocou. A partir do momento que o cliente tira o dinheiro do bolso ou o cartão e coloca no seu negócio, aquilo tem valor. E aí você começa a investir. Acho que é Eu um acho que pouco você disso. fez um ótimo paralelo, né? Porque o esparadrapo, no final do dia, é a menor versão e a mais barata do produto, Exatamente. né? Exatamente. E é algo que no final do dia te previne de talvez uma dor e um gasto muito maior, que é você ir para o hospital, quebrar o dedo, já usar um gesso, né? E Ficar no tempo final sem do dia, jogar, né? exatamente, né? Viva o esparadrapo, viva os MVPs. Verdade. Faustino, a gente está chegando ao fim, a gente está se caminhando aí para o final, mas antes da gente terminar, cara, eu queria saber dentro dessa tua jornada, um filme que todo mundo deveria assistir. Um filme que todo mundo deveria assistir. Olha, eu vi acho que já é até meio antigo, mas tem um filme que ele retrata muito um pouco disso que eu falei, né? Essa ajuda mútua, estar em quadra, estar olhando um para o outro, que é Até o Último Homem.
Até o Último Homem é um filme que eu gosto muito de ver e realmente eu indico, né? Bem famoso, né? Mas eu indico. Legal. Um livro que todo mundo deveria ler. Um livro, eu li recentemente o Essencialismo. Eu acho que é um livro super importante, né? Até para você conseguir dar mais foco para as coisas que precisa fazer. Você vê que muita coisa que você faz, às vezes, você não precisaria fazer, que não vai te gerar resultado, não é talvez tão importante para aquilo que você precisa chegar. Então, acho que o Essencialismo é uma boa. Legal. E por último, uma música que todo mundo deveria ouvir. Bom, uma música. Eu sou, como músico, sou bem eclético aí, mas acho que uma música que tem falado comigo, eu também, né? Toco na igreja há bastante tempo já. E tem uma música que fala muito comigo que chama Deus é Deus, né? Ele fala um pouquinho da grandiosidade das coisas. Acho que para quem acredita ali numa energia ou algo maior, que existe algo maior, é legal você ouvir e refletir um pouco né? Se acontecer, às vezes, não é que Deus não esteve ali, né? Mas as coisas, às vezes, não eram para ser, né? Mas se acontecer também, que bom, né? E tudo mais. Então, ela fala um pouquinho e fala muito comigo. Legal. Eu acho que é isso, tá? Independentemente de religião, eu acho que todo movimento que te faz voltar para dentro, né, te leva para um lugar de reflexão, porque no final do dia é o legado, né, da pessoa. Exato. Né, tenho certeza que você tem o maior orgulho da Pagou e do que vocês estão construindo com muito sucesso. Mas no final do dia é o teu legado, né? O Faustino, Uhum. o cara que tem a comunidade do vôlei, a pessoa que está construindo ali no dia a dia de relações, enfim, a tua esposa, né? Então, É, eu acho que verdade. passa por esse lugar. E para a gente poder terminar, bem ali na cara de inovação, eu queria saber, cara, se a tua jornada fosse um prompt, como que ela seria escrita? Olha, essa foi muito boa, hein? É, cara, se a minha jornada fosse um prompt, eu acho que eu seguiria numa linha de seja uma pessoa do bem, seja grato, seja correto, né? Faça as pessoas se sentirem bem do seu lado, né? No seu tempo, tudo vai dar certo, né? Siga firme com o seu propósito, siga firme com aquilo que você precisa fazer, que no tempo certo as coisas vão acontecer. Então, acho que sendo um bom modo imperativo seria meio que nessa linha, E não né? demore para testar, né? É verdade, Eu acho que é uma boa dica para quem está ouvindo a gente, não demore para testar, é verdade. né? Eu Siga acho que isso. testando. Pois é. Faustino, muito obrigado, cara. Foi um prazer enorme te receber aqui. Depois do podcast, vou baixar a Pagou, Boa, inclusive, com né? Não certeza, é muito bom. propaganda, não foi combinado isso aqui. Mas queria agradecer teu tempo para poder estar aqui com a gente no De Galho em Galho, nos estúdios aqui da Monkin. E a Legal. você que ouviu a gente até agora, obrigado por estar aqui junto com a gente. Você já sabe, aqui no canal da Monkin tem sempre um novo episódio do De Galho em Galho e outros conteúdos para poder falar sobre inovação, criatividade e toda essa selva aí de assuntos que a gente adora conversar por aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima.